Fala, turminha, tranquilos? Nessa videoaula aqui eu vou resolver alguns probleminhas envolvendo regra de 3 composta, tá? Eu vou resolvendo e explicando como é que resolve, tudo bem? Bom, os exercícios que eu vou resolver nessa aula aqui, ó, tá aqui na tela. Se você quiser dar uma pausadinha aí e tentar fazer sozinho antes, pode pausar, tá? Bom, o problema de regra de 3 composta, ele tem mais de duas grandezas. Então, tem 3 grandezas, 4 grandezas, 5, tanto faz. Se você tem alguma dúvida sobre o que é grandeza, eu vou deixar uma aula aqui na descrição que eu explico o que é grandeza, o que é regra de 3 e tudo mais. Bom, vamos para o primeiro exercício aqui, ó. Uma montadora de automóveis demora 20 dias trabalhando 8 horas por dia para produzir 400 veículos. Quantos dias serão necessários para produzir 500 veículos trabalhando 10 horas por dia? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é identificar as grandezas do nosso problema. Então, a gente tem aqui, ó, dias trabalhados, né? Dias que a montadora está trabalhando. Quantas horas por dia, né? Então, a gente tem a grandeza horas por dia, né? O tempo. E a quantidade de veículos. Então, a gente tem nesse problema aqui, ó, 3 grandezas. Então, é um problema de regra de 3 composta, porque tem mais de 2 grandezas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz aqui, ó, é montar a tabelinha com as informações que ele deu aí. Então, a tabelinha tem os dias aqui, a grandeza dias, horas por dia e quantidade de veículos. Então, vamos lá no enunciado ver as informações. Então, a montadora demorou 20 dias, trabalhando 8 horas por dia, para produzir 400 veículos. Tá. Quantos dias serão necessários? Então, eu não tenho essa informação aqui, ó, e quero ela, né? Quantos dias serão necessários para produzir 500 veículos, trabalhando 10 horas por dia. Então, 10 horas por dia. Como que você resolve uma regra de 3 composta? Você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa coluna aqui, ó, onde está a sua incógnita, tá seu x? Você vai fixar ela. E você vai montar a fraçãozinha dela aqui, ó, 20 sobre x. O que você vai fazer agora? Você vai comparar essa grandeza dias aqui, ó, com cada uma dessas grandezas aqui, ó, horas por dia e quantidade de veículos. Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Vamos supor que você tem uma quantidade fixa de carros para fazer. Então, a gente fixou a quantidade de carros, quantidade de veículos. Vamos analisar a grandeza dias e horas por dia. Quanto mais dias você tem para fabricar essa quantidade fixa de carros, você precisa trabalhar mais ou menos horas por dia? Menos horas por dia, né? Se você está mais folgado, tem mais dias para fazer essa quantidade de carros, obviamente que você trabalha menos horas por dia. Então, a grandeza dias e horas por dia, elas são inversamente proporcionais. Então, você vem aqui, ó, nessa coluna onde está o 8 sobre 10, você vai inverter a ordem desses números aqui, ó. Então, vai ficar 10 sobre 8. E você vem e coloca aqui, ó, 10 sobre 8. Por que eu inverti isso daqui? Porque a grandeza dias e horas por dia são inversamente proporcionais. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Vamos analisar aqui as grandezas dias e quantidade de veículos. Então, a grandeza que eu fixei aqui, que foi os dias, ó, vou comparar com a quantidade de veículos. Então, eu vou supor aqui, ó, que a quantidade de horas por dia vai ser a mesma. Eu vou fixar essa quantidade de horas por dia. Então, comparando aqui, ó. Imagina que eu trabalhe a mesma quantidade de horas por dia. Vamos supor lá que foi 8 horas todo dia. Se você está trabalhando por mais dias, você consegue fazer mais ou menos veículos? Mais veículos. Então, quanto mais dias você vai estar trabalhando, você consegue fazer mais veículos. Então, dias e quantidade de veículos são grandezas diretamente proporcionais. Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui do lado dessa fração 10 sobre 8 que você colocou, você vai fazer vezes
Como as duas grandezas são diretas, dias e quantidade de veículos, você vai manter a fração do jeito que está aqui, ó. 400 sobre 500. Bom, o que você vai fazer aqui agora, ó? Você vai copiar essa fração aqui, ó, 20 sobre x. E do lado de cá, você vai efetuar essa multiplicação aqui, ó. Antes de eu efetuar essa multiplicação, eu vou simplificar um pouquinho aqui, ó. 400 sobre 500, eu posso simplificar 0 com 0 e 0 com 0. Então, isso daqui equivale a 4 sobre 5. Então, agora eu faço 10 vezes 4, que dá 40. E 8 vezes 5, que dá 40. Então, eu multipliquei os dois de cima, que é a multiplicação de fração, né? E os dois de baixo, 8 vezes 5. Ué, mas aqui, 40 sobre 40, isso daqui, ó, simplificando, é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Então, 20 sobre x. Ó, dividindo em cima e embaixo por 40, fica 1 sobre 1 aqui, simplificando aquela fraçãozinha. Bom, agora eu posso resolver essa proporção aqui, ó. Essa proporção, eu multiplico cruzado, 20 vezes 1 e x vezes 1. Uma vez x, 1x, ou só x. 20 vezes 1, 20. Bom, então você vai passar, demorar 20 dias para produzir 500 veículos trabalhando 10 horas por dia. A mesma quantidade de tempo aqui, ó. Tranquilo? Bom, próximo exercício. Bom, aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? 20 operários trabalhando 8 horas por dia gastam 18 dias para construir um muro de 300 metros. Quantos dias levará uma turma de 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir um muro de 225 metros? Aqui, nesse problema, a gente tem 4 grandezas. Primeira coisa que a gente faz, então, é montar a nossa tabelinha. Então, eu tenho as grandezas operários, horas por dia, dias e quantidade de muros que foi dada em metros. Estou completando essa tabela. 20 operários, trabalhando 8 horas por dia, gastam 18 dias e o muro é de 300 metros. Quantos dias? Ó, quantos dias? Então, o dias aqui eu não tenho, vou colocar um x. Quantos dias levará uma turma de 16 operários, trabalhando 9 horas por dia, para construir um muro de 225 metros? Então, como você vai resolver essa regra de 3 composta? Você vem na sua coluna que tem um x aqui, ó, e copia ela aqui, ó, essa fração. 18 sobre x. Aí você coloca o igual e você vai comparar a grandeza dias com todas as outras grandezas. Então vamos lá, vamos imaginar, eu vou comparar a grandeza dias com operários, tá? Vamos imaginar que a quantidade de horas que eu vou trabalhar por dia e a quantidade de muros que eu vou construir vai ser a mesma, ela não vai se alterar. Então só comparando dias com operários. Vamos supor que eu vou trabalhar mais dias em uma obra, eu tenho mais dias, o dono da obra me deu mais dias para fazer ela. Eu vou precisar de mais ou menos operários trabalhando? Se eu tenho mais dias, eu preciso de menos operários. Então, a grandeza dias e operários são inversamente proporcionais. Venho nesse 20 e 16 aqui, ó, inverto eles. Coloco 16 sobre 20 e deixo na fração aqui, ó. Já coloco a multiplicação, porque eu vou pôr outras frações aqui. Vamos lá. Então, agora, vou comparar a grandeza dias com a grandeza horas por dia. Vou manter a grandeza operários e muro fixa, tá? Mesma quantidade de operários e mesma quantidade de muros. Só vou comparar essas duas grandezas aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma obra e eu tenho mais dias para fazer essa obra. Eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas por dia?
menos horas por dia. Então, a grandeza dia e horas por dia são inversamente proporcionais. Venho nessa coluna aqui, ó, e inverto, então, o 9 com 8. 9 sobre 8. Isso aqui vezes, vamos ver qual que é a próxima. Pagando aqui e aqui. Agora eu vou comparar a grandeza dias com a última que faltou, que é muro, né? Então, horas por dia vai ser fixa e operários também vai ser fixa. Quanto mais dias eu tenho para trabalhar, eu vou construir mais muro ou menos muro? Mais muro, né? Mais dias trabalhando, mais muro. Então, essas grandezas dias e muro diretamente proporcionais. Então, essa coluna aqui eu vou manter do jeito que está. 300 sobre 225. O que eu faço agora? Eu copio esse 18 sobre x. E agora eu multiplico aqui, ó, essas frações, né? Vou fazer 16 vezes 9, o resultado eu faço vezes 300. Aqui embaixo a mesma coisa, eu faço 20 vezes 8 e depois eu faço o resultado vezes 225. Então aqui, ó, 16 vezes 9 vezes 300 dá 43.200. 20 vezes 8 vezes 225 dá 36.000. 36.000. Só para diminuir um pouquinho os cálculos, vou simplificar os zeros aqui, né? Ó, simplificando. Então, em cima ficou 432 e embaixo ficou 360. Então, eu tenho essa proporção aqui, ó. 18 sobre x é igual a 432 sobre 360. Dá para simplificar mais, mas não vou fazer isso não. Vou só multiplicar aqui, ó, 18 vezes 360 e x vezes 432, porque eu estou resolvendo essa proporção. 432 vezes x? 432x. 18 vezes 360 dá 6.480. Para terminar, x vai ser igual a 6.480 dividido por 432, que isso dá 15. E como são dias aqui, né? 15 dias. Então, nessas condições, você vai demorar 15 dias com 16 operários trabalhando 9 horas por dia para construir 225 metros de muro. Tranquilos? E último exercício. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos? Primeira coisa, né? A gente tem 3 grandezas e a gente monta a tabelinha. Foi. A gente tem as grandezas em impressoras, quantidade de impressoras, panfletos e tempo em minutos. Montando a tabelinha, 6 impressoras, 1.000 panfletos, fazem 1.000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo? Aqui, ó, x, 3 dessas impressoras produziriam 2.000 panfletos. 2.000 panfletos. Venho na coluna que está a minha incógnita aqui, ó, e travo ela. Então, eu vou copiar ela aqui, ó. 40 dividido por x. A grandeza tempo, eu vou comparar com as outras duas grandezas. Então, imagine que eu tenho uma quantidade fixa de panfletos para fazer. Vou comparar tempo com impressoras. Se eu tenho mais tempo para fazer uma quantidade de panfletos, eu preciso de mais ou menos impressoras trabalhando? Menos impressoras trabalhando. Quanto mais tempo, menos impressoras. Então, tempo e impressoras inversamente. Então, eu vou inverter aqui, ó. Vai ficar 3 sobre 6. Faço vezes. Agora, eu vou fixar
o número de impressoras trabalhando e vou comparar tempo com panfletos. Quanto mais tempo eu tenho uma quantidade de impressoras trabalhando, eu vou produzir mais ou menos panfletos. Mais panfletos, sendo que a quantidade de impressoras é fixa, né? Então, mais panfletos. Então, tempo e quantidade de panfletos é diretamente proporcional. Então, mantém a proporção assim, ó. Mantém a fração assim, né? 1000 sobre 2000. Copio essa fração 40 sobre x e multiplico isso daqui, ó. Só que antes de multiplicar, vou simplificar. Cortei, 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 cortei. Então, aqui ficou 1 sobre 2. Tá bom, suficiente já, ó. Agora eu vou multiplicar 3 por 1, que aqui ficou 1, né? E 6 por 2. 3 vezes 1, 3. 6 vezes 2, 12. Isso é uma proporção, eu multiplico cruzado. X vezes 3 é 3x. E 40 vezes 12 dá 480. Passo 3 para lá dividindo, então 480 dividido por 3. Isso aqui vai dar 160. Então, 160 minutos. Vou botar min aqui, ó. Min. Ou, para ficar mais bonitinho, 160 minutos equivale a 2 horas e 40 minutos, concorda? 40 minutos. Então, nessas condições aqui, demoraria 2 horas e 40 minutos, 3 impressoras para fazer 2.000 panfletos. Tranquilo? Galerinha, espero ter ajudado vocês e tchau!